Olá, bem-vindos, bem-vindas a mais um podcast Conversa Sustentável, Desvendando o S do ESG. Eu sou a Vivian Blasso, co-idealizadora do Cidades Afetivas, professora, pesquisadora e artista. Nós vamos falar sobre a questão das energias renováveis. Então, é com um imenso prazer que eu convido aqui agora para estar conosco o Matheus Noronha, que foi meu ex-aluno, né, na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ele cursou comigo, né, uma disciplina que estava relacionada a consumo responsável. Depois o Matheus ele se tornou, participei da banca dele, né, de mestrado. Depois ele fez doutorado, pós-doutorado, e hoje ele é Head Offshore Wind Energy da Associação Brasileira de Energia Eólica e Novas Tecnologias. Ele tem aí toda a sua trajetória em inovação e sustentabilidade. Ele é autor do livro Inovação e Sustentabilidade para a Transição Energética. Ele é professor, pesquisador, e, enfim, ele é uma inspiração para a nossa prática pedagógica, para a gente que é professor. É um orgulho imenso olhar toda essa trajetória, toda essa carreira brilhante que o Matheus desenvolveu, né, ao longo dos anos. Então, Matheus, eu queria convidar você para estar aqui conosco agora. Ai, que saudade, que maravilha, né? Obrigada, Matheus, por você ter vindo aqui, né? Seu tempo, que eu sei que é super precioso. Você é um garoto que faz mil coisas, não é mesmo? Bem-vindo aqui ao nosso podcast Conversa Sustentável, Desvelando o S do ESG. Muito obrigado, Vivian. Primeiro, eu gostaria de agradecer muito de estar aqui junto com você, que é uma excelente anfitriã em diversos momentos, em salas de aula, em ambiente digital, e é um prazer compartilhar um pouquinho da experiência, não só profissional, mas também científica. Agradecer aos nossos internautas que estão online, que estão nos vendo, e dizer que tratar sobre energia limpa, especialmente energia eólica, é sempre um grande prazer, principalmente quando são assuntos que envolvem a nossa sociedade, nosso ambiente e também a governança das empresas, tema de tanta importância aí no estudo e empenho também da sua parte, Vivian, e da parte das instituições que a gente fez parte nesses 15 anos. Então é um prazer novamente estar por aqui e participar deste momento de vocês. Muito bom, Matheus. Bom, a questão da energia, da matriz energética brasileira, hoje ela é composta por 45% de energias renováveis, tendo a região Nordeste como um palco para excelentes condições climáticas para o desenvolvimento de tecnologias renováveis. Matheus, aí eu queria perguntar para você qual é o atual cenário das fontes de energia renováveis do Brasil em comparação com outros países. Legal, fantástico. É importante a gente entender, Vicente, o Brasil ele se situa numa posição estratégica de recursos naturais fantástica. Né? Então, você falou sobre matriz energética, né? Então, é bem relevante explicarmos que a matriz energética é a matriz de fonte primária. Então, quando a gente fala dessa matriz, 47% é renovável e 53% não renovável. Isso mostra que, apesar do Brasil ter excelentes recursos naturais, que a gente fala de produção de energia, e ser um dos países ultracompetitivos de energia, tanto elétrica quanto primária, a gente tem algum desafio ainda de ampliar a participação das renováveis na nossa matriz. Porém, quando vamos para a matriz elétrica brasileira, a matriz elétrica brasileira é formidável, é 85% renovável e 15% não renovável. E aí você tem grandes fontes de energia elétrica que suprem a grande demanda de energia elétrica do nosso país, como o caso das hidrelétricas, que tem 103 gigawatts, e o caso da energia eólica onshore, que tem 32 gigawatts, representando 15,8%, a solar também, tanto a geração distribuída, já passa quase de 30 gigas, quanto a geração centralizada, que também passa já de 30 gigas, representando aí só centralizado seria de 7,2%. Então, a gente tem uma matriz elétrica hoje estruturada e preparada para atender os desafios globais. Mas eu queria deixar um número aqui, que é uma provocação logo de entrada, né?
a gente fala sobre desenvolvimento e as energias renováveis. O Brasil assinou os acordos de clima e se comprometeu a auxiliar, a triplicar a meta de desenvolver fontes renováveis para reduzir o impacto das emissões de carbono até 2050, chamado de Net Zero, né, o famoso Net Zero. Vamos impedir com que a nossa temperatura global ultrapasse 1,5 graus Celsius. E para a gente ter noção, Lívia, apenas no ano de 2023, nós instalamos 510 gigawatts. Para que a gente conseguisse alcançar esse caminho de instalação de energias renováveis, precisaríamos, pelo menos, instalar o triplo dessas instalações, né? Cerca de 1.500 gigawatts de energias renováveis todos os anos, até 2050, para a gente alcançar. Ou seja, 2023 a gente já perdeu anos, né? Muito difícil a gente vai alcançar 2024, tem triplo dessas instalações. Então, eu deixo aqui a provocação: o Brasil tem feito uma talvez uma matriz elétrica renovável e fantástica, mas a gente ainda tem muito trabalho, não só para os outros países que também têm uma matriz elétrica tão renovável, devido a recursos, segurança energética, outros fatores, mas também temos deveres aqui em casa para solucionar e facilitar a estruturação desses mercados efetivos. Matheus, e aí tem uma pergunta, né, que se conecta aqui com a nossa pauta ESG. Como os parques eólicos hoje estão desenvolvendo esses princípios que estão ligados mais à demanda do ESG? Existe já uma sistematização desse processo? Como que está acontecendo isso na prática? Muito bom. Lívia, antes da gente explicar esses detalhes em específico, eu acho que é importante que os nossos ouvintes entenderem como é que funciona a energia eólica hoje no Brasil e onde ela está localizada. Então, nós temos como lista 32 gigawatts, a maior parte desses projetos se localizam nas regiões Nordeste, Sudeste e Sul do nosso país. Alguns estados se destacam, como o caso da Bahia, Rio Grande do Norte, Piauí, Ceará. Então, essas regiões são as principais regiões com maior capacidade instalada da tecnologia. E aí, por que isso? Porque nós temos ventos unidirecionais, constantes e com uma velocidade muito favorável para a produção de energia eólica. Super interessante, né? Isso mostra o potencial de recurso natural em nosso país, né? E quando a gente fala em potencial de recurso natural, a gente tem que entender que as fontes renováveis, elas são fontes de energia. A fonte eólica é uma fonte de energia renovável e limpa, que traz alguns atributos, como a não emissão de carbono, auxilia na fixação de empregos nas regiões rurais, auxilia na questão de evitar que sejam instaladas fontes poluentes e fósseis, e também gera renda e emprego. Então, para cada megawatt instalado, são gerados cerca de 10 a 12 empregos por megawatt instalado. Quando falamos da eólica offshore, por exemplo, podemos considerar até 17 empregos por megawatt. Então, assim, tem uma ligação direta com sociedade, com ambiental e com governança. E aí, só para a gente entender um pouquinho, é muito interessante, né, que entre 2009 e 2020, as eólicas movimentaram cerca de 325 milhões de reais na economia. Né? Então, os parques eólicos, só os parques eólicos sozinhos, geraram para nossa economia cerca de 110,5 bilhões de investimentos diretos. O que isso significa, né, quando a gente fala de social? Para cada R$ 1 investido em um parque eólico, a gente tem um impacto de R$ 2,9 para o nosso PIB, após 10 a 14 meses desse investimento. Então, isso demonstra relações diretas e indiretas com o desenvolvimento social e econômico. Tá? Então, isso são só alguns dados, obviamente, com outros fatores, como o ganho sistêmico, mais de 30 milhões de toneladas evitadas no ano retroativo, né? Em final de 2023, só foram 47,5 milhões de carros abastecidos. Então, assim,
São alguns números que eu trago aqui para vocês para ilustrar o que a eólica representa hoje e como essa fonte pode auxiliar esse panorama social e de resiliência. Muito bom, Matheus. E aí eu queria te perguntar quais os possíveis cenários futuros para a matriz energética brasileira? O que deve nos chamar a atenção para essa mudança na matriz? Fantástico, isso é fundamental. E eu quero parafrasear o próprio livro que você comentou, né? Inovação e Sustentabilidade para a Transição Energética. Tem um livro que escrevi com o nosso Viviane Martins, há 10 anos atrás. E quando a gente fala de transição energética, nós falamos da transição energética que ela é feita de forma gradativa, mas que ela precisa ser, ao mesmo tempo, urgente. Urgente por quê? Estamos enfrentando fenômenos climáticos assustadores ao redor do mundo, né? Então, coisas que não esperamos, né? Como furacões inesperados, enchentes e uma série de questões que têm impacto na saúde pública. E quando a gente fala de energia, é só um dos setores que pode nos ajudar a combater e evitar essas emissões que catalisam o processo de mudanças climáticas. E aí ele entra para a nossa matriz energética e elétrica, e na verdade a matriz elétrica e energética do mundo. Quando a gente fala de Brasil, o Brasil está muito bem posicionado, mas temos que ver que, para a gente seguir os combustíveis fósseis que hoje tem distribuídos para as fontes renováveis, nós precisamos adaptar a mentalidade das organizações. Isso é muito importante. Entender que novas fontes de energia renovável precisam ser destravadas. E quais são essas novas fontes de energia renovável? Hidrogênio, principalmente, que é uma tecnologia que permite o armazenamento e a compressão que ele para ser utilizada, que ele ensina, tem uma série de fatores iniciais, tem combustível para aviação, tem combustível para refinarias, né? As eólicas offshore, que são eólicas que têm uma potência nominal maior, potência nominal maior, com uma capacidade ampla de gerar mais energia limpa e renovável, e mercado de carbono, né? Então, o mercado que reduz essas emissões é fundamental para que a gente estabeleça diretrizes para a emissão desses poluentes, né? Aí outros projetos, como projetos de combustíveis do futuro, biocombustíveis. Então, assim, explorar novas tecnologias será fundamental para fazer essa transição de energia limpa. A gente sabe que investimento na área de petróleo e gás tem retorno do investimento de tempo alto, mas as empresas vão precisar se adaptar com essa nova renovação do portfólio de ativos, considerando retornos de investimento plausíveis. E para isso, os governos precisam se unir para auxiliar auxiliar na estruturação de políticas públicas. Isso é tão importante. As metas, os NBCs, né? Então, elas são fundamentais não só para o Brasil, que traça aí um caminho bem renovado, mas também para os outros países. Muito bom. Matheus, você quer deixar alguma dica para quem está querendo entrar nessa área de energias renováveis? Eu percebi que tem muitas oportunidades, inclusive de geração de empregos, de renda. Quais são as dicas que você deixaria para quem está querendo entrar nesse mercado? Fantástico. A primeira coisa que eu sempre digo é que se aventurem em si e procurem informação sobre o tema, né? Porque temos muitas informações saindo, muitas novas tecnologias. Algumas delas ainda não estão implementadas em Brasil, como é o caso das eólicas offshore, e a tecnologia que hoje trabalha, e que se a gente olhar para trás, a eólica offshore, há 15, 20 anos, o setor estava se estruturando e abriu muitas oportunidades. Então, a transição energética, ela traz consigo oportunidades de capacitação para novas formas. E essa capacitação ela não vai só na área da energia, ela precisa de profissionais de todas as áreas. Porque estamos vivendo em meio de inteligência artificial e em meio de uma série de novas soluções que demandarão profissionais preparados para atender essas questões iniciadas em transição energética.
E aí eu queria deixar a questão do próprio livro que você comentou. Todos eles estão livres, então essa aqui está até que nem ia bem, Super Intelligence. A câmera está embaçando um pouquinho, mas é o Super Intelligence o nome do livro. E esse livro, ele é um livro que mostra como a inteligência artificial ela pode evolucionar o cenário da demanda, não só por energia, mas o cenário da gente precisar de novas formas de suprir data cênicas, infraestrutura portuária e outros fatores que são o futuro. Então, se a gente for pensar em todos os níveis de informações, então, todas as dados de informação serão armazenados na nuvem, e essa nuvem precisa passar informação para conectar cidades inteligentes, para conectar sistemas de consumo e produção de energia elétrica. Isso é fundamental para que a gente, a energia ainda é fundamental para que a gente consiga sobreviver nesse cenário e reduzir a temperatura, evitar essas catástrofes climáticas que nós estamos passando por isso, gente. E às vezes nós não associamos, mas o impacto que o clima tem nas mudanças, em guerra, viva uma série de questões, é uma questão de soberania nacional, é uma questão de cuidado com a saúde, saneamento mesmo. Então, a transição energética, ela deixa de estar só no espectro energia e ela passa para o espectro vertical, englobando várias áreas. Muito bom. Matheus, é sempre uma maravilha ter você, né, nas conversas, nos projetos, nos trabalhos. Eu queria te agradecer pelo seu tempo, pela generosidade de estar sempre compartilhando conteúdos de altíssima qualidade comigo. Então, acho isso maravilhoso, né? Já desconstrói aquela coisa, professora, eu detentor do saber. A gente não tem detentor de saber nenhum, né? A gente está sempre aprendendo e nos retroalimentando a partir da experiência e dos caminhos que vocês também vão trilhando, né, profissionalmente. É sempre muito bom receber pessoas como você aqui, que sai da universidade, mas a gente acaba se tornando aí amigos, né? A gente tem uma relação muito próxima. Então, obrigada pela sua generosidade, pelo seu tempo. E eu queria, então, gente, agora pedir para vocês, mais uma vez, se vocês gostaram desse conteúdo, compartilhem nas redes de vocês. Não esqueçam de dar um joinha. E aproveitem os episódios, nós temos aí vários episódios que estão falando sobre o processo de transição, tanto transição energética, transição da sociedade, novas economias, e temos muito mais conteúdos aí para vocês aproveitarem e desvendarem comigo o S do ESG. Bom, pessoal, nós do Cidades Afetivas, temos aí o nosso propósito de inspirar as pessoas, as organizações a redesenharem suas comunidades de forma colaborativa, tornando-as mais generosas e regenerativas. Queria convidar vocês, então, para poder seguir os Cidades Afetivas no @Cidades Afetivas no Instagram, curtir a página da Conversa Sustentável no nosso LinkedIn, @Conversa Sustentável. E não se esqueçam, o nosso podcast Conversa Sustentável acontece semanalmente, às segundas-feiras, às 9 horas da manhã. E você pode ouvi-lo nas plataformas do YouTube Music e no Spotify. Até mais! Tchau, pessoal!